Primeiramente, eu quero saudar todos aqueles que vêm ter acesso a este vídeo. Eu quero deixar aqui em Lucas, no capítulo 21, no verso 11, que fala assim a palavra de Deus: E haverá em vários lugares grandes terremotos, fome e pestilência. Haverá também coisas espantosas, grandes sinais do céu. A palavra de Deus, nos falando a respeito de alguns sinais qual o Senhor, está nos alertando. Eu quero também falar para você, se você puder, ler o capítulo todo, porque se eu for ler o capítulo todo, toma muito espaço. E eu venho aqui compartilhar também com você, a respeito de uma revelação que o Senhor me deu tremenda, arrebatamento e espírito, ao inferno. Muitas pessoas não acreditam, mas é real. Irmão, eu quero falar para você que eu fiquei afastada do Evangelho praticamente quase 20 anos. E tem mais ou menos 3 a 4 anos que eu retornei para a presença de Jesus. Quero falar para você que não foi eu que retornei, mas o Senhor me trouxe com as mãos fortes dele, porque eu não sou digna de nada. Toda honra, toda glória, toda majestade só pertence ao nosso Senhor Jesus. Quero vir chamar você, a sua atenção, jovem, adulto, qual se encontra afastado do Evangelho e se encontra curtindo o mundo aí fora. Quero chamar a tua atenção com esta revelação, que o Senhor, através dessa revelação, possa tocar no teu coração. Você venha correndo, o mais rápido possível, para a presença de nosso Senhor Jesus. Eu não posso deixar de ficar emocionada, porque tanta da coisa acontecendo, todas as coisas que a gente tem visto acontecer, e a palavra de Deus está se cumprindo a cada momento, a cada segundo na face dessa terra, e muitos não estão dando ouvido à palavra de nosso Senhor Jesus. Mas dessa revelação que o Senhor me deu, eu tinha orado na minha casa em favor das minhas filhas, em favor do meu lar, E ali eu pedi ao Senhor que o Senhor acampasse com o anjo dele nos 4 cantos da minha casa. Ali eu orei ao Senhor, tudo bem. Depois o Senhor me anestesiou. E ele, nessa revelação, ele me levantou em espírito, chama-se arrebatamento, E o Senhor me levou, me fez andar da minha casa. E ali, em cada lugar que eu passava, nos cômodos da minha casa, eu podia sentir a presença do anjo de Deus dentro da minha casa. Eu poderia sentir. Em cada lugar que eu pedia ao Senhor para colocar o anjo dele, ali eu podia sentir a presença do anjo do Senhor. Sem muita me demora, o Senhor, nessa mesma revelação, o Senhor me arrebatou e me levou num certo lugar. E nesse lugar qual o Senhor me levou, nesse lugar qual o Senhor me levou, o Senhor mostrava claramente, mas muito claro. O Senhor me mostrava uma casa de show. Uma casa de show e aquela luz estava piscando, Sabendo quando as pessoas fazem show, aquela luz, fica piscando. A luz estava piscando, estava todo mundo se divertindo. Naquele lugar tinha muito jovem, tinha adulto, tinha jovem, e tudo que era idade se divertindo. Daqui a pouco o Senhor mandava, era como que clareasse, e eu começava a gritar bem alto, gente. Aquele povo vinha se chegando, era multidão de gente que tinha vindo daquele show. Aquelas pessoas estavam suando. Sabe quando você passa a noite todinha na noitada, você qual passa a noite toda na noitada, dançando, bebendo,
se divertindo. Era assim que eu via o cansaço daquele jovem no seu rosto, o suor correndo, as pessoas cansadas tinham chegado daquele show. E eu falava claramente: gente, vocês já curtiram a vida lá fora, agora para um pouco e dá ouvido à palavra de Deus, dá ouvido à palavra do Senhor. Ali aquelas pessoas, conforme eu falava, a minha voz tomava uma grande proporção, muito grande. Era como que aquela voz tomasse uma proporção tremenda, como se espalhasse a minha voz. E eu falava assim: vocês já curtiram tudo que vocês tinham que curtir. Vocês já curtiram. Agora dá ouvido à palavra do Senhor. Para um pouco, olha. Dá ouvido à palavra do Senhor. Dali, eu começava a falar alto, a voz tomava grande proporção. Daqui a pouco o Senhor me fazia eu olhar. Eu lembro claramente que o Senhor, aquela voz falava comigo, minha serva, falava assim: Senhor. Ele falava: olha, e eu olhava. Quando eu olhava para trás, na proporção, a distância, se eu mandava eu olhar para o chão, eu olhava. Eu via como uma espada era cravada no chão. Aquela espada era cravada no chão. Irmão, era o local que a espada era cravada no chão. Você pensa assim num pontozinho semelhante ao tamanho de um caroço de feijão. Aquela espada era enfincada no chão. Aquela voz mandava eu olhar. Quando eu olhava, eu via aquela espada. Havia um homem, aquele homem com aquela espada, quando ele cravava no chão. Aquela espada, ela tomava uma proporção muito grande. Ela começava a rodopiar, 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 rodopiar. Aquilo começava a rodopiar, era terrível de se ver. Era muito difícil de se ver, olhar aquela cena. Aquilo começou a rodopiar, rodopiar, rodopiar. Eu vi tudo sumindo. Eu vi as casas sumindo daquele buraco, rodopiando, aquele ia crescendo, tomando uma grande proporção. Era as árvores entrando, aquelas paredes que foi se tornando alto e formava como se fosse um grande buraco no chão. Eu vi o asfalto do chão se derretendo, como se virasse em pó. Aquelas pedras grandes do asfalto se viravam em pó. As pistas sumiam em pó. As casas iam virando pó. Ali os carros iam entrando, iam virando pó. Era uma coisa tremenda, era uma coisa tremenda de se ver. E ali eu olhava, o senhor mandava eu olhar, eu começava a olhar, era terrível de se ver aquele lugar. Ele tornou-se uma dimensão muito grande, tudo voando em pó, entrando naquele buraco. E eu via a semelhança de um homem com a espada cravada no chão. Eu creio que era o anjo do Senhor. E o Senhor mandava eu olhar. Quando eu olhava, irmão, eu via tanto cristão subindo. Tanto cristão subindo. Era tanto cristão subindo. Aqueles cristãos estavam com a roupa branquinha, como capuz de algodão, com aquele roupão, parecia aquele roupão. Quando as pessoas iam se batizar, né? Não sei se hoje ainda é assim, porque eu me batizei tem mais ou menos 20 anos atrás. E ali, aquelas pessoas eram subindo. Irmão, que tornou-se como se fosse uma grande corda humana, que tomou uma proporção muito grande. Aquilo ali era uma força tão grande, tão grande, tão grande, que eu clamava por socorro, porque eu não queria ser carregada naquele vento, não queria ser carregada naquele vendaval, igual estava acontecendo. E ali, irmão, aquelas pessoas, era como que, aí eu via a árvore virada, aquelas árvores viradas. Eu começava a subir, colocar as mãos sobre aquela coisa tremenda, era fosse aquele vulcão tremendo, mostrou grande proporção. E eu ia subindo, escalando e clamando por misericórdia a Deus, clamando que o Senhor não me deixasse cair, clamando que o Senhor não me deixasse aquele vento me carregar. Dali eu via claramente
Os cristãos tudo subindo, irmão, era um sofrimento tremendo. Os cristãos estavam sofrendo muito, os cristãos clamavam por misericórdia a Deus. Os cristãos davam a mão um outro, tornou-se uma grande corda humana, Aquilo rodopiando e as pessoas, tudo de mão dada, agarrada na mão do outro, clamando por socorro. E eu lembro claramente que tinha cristão, irmão, qual estava sendo ajudado, mas não conseguia segurar e ali só soltava-se das mãos. E se soltava e aquele vento forte, aquele vento terrível que estava acontecendo naquela hora, conseguia levar o crente, conseguia levar o servo de Deus, que ele não conseguia segurar. Dali eu fui, era muito cristão, era um ajudando o outro, eu dava a mão para um, outro dava a mão para o outro, tornou-se tipo uma corda humana. Aqueles cristãos estava aquela roupa branquinha como capuz de algodão. Eu nunca vou esquecer dessa cena. Quando chegava lá em cima, eu vi muito esforço. Grande é o esforço que as pessoas estão fazendo, as pessoas cristãs. Que realmente querem subir para o céu. Grande, mas grande é o esforço que eu estava fazendo para permanecer na presença do Senhor. Porque a luta está muito grande. Ali, quando eu chegava lá no final, naquele lugar quando eu conseguia subir, o Senhor me fazia eu contemplar a cidade santa, uma proporção longe. E eu olhava, saía aquela glória daquela cidade, era uma cidade linda, cor de ouro, muito linda de se ver, cor de ouro. Eu podia sentir a glória de Deus quando via meu encontro. E eu falava cidade santa, cidade santa, cidade santa. Mas ali o Senhor, aquela voz falava comigo. Olha para trás. Olha, e quando eu olhava, eu via aquelas pessoas, aqueles irmãos. Tudo de mão dada, clamando por socorro e misericórdia para que aquele vendedor não levasse. Foi aonde eu me abaixei e comecei a dar a mão para ajudar também aquelas pessoas a subir. Para chegar até em cima. Deus está querendo falar. Não é tempo da gente ficar julgando ninguém, ficar perseguindo ninguém. Dá uma palavra amiga para aquele que se encontra fraco. O Senhor está querendo chamar a atenção daqueles que está afastado do Evangelho, porque Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. E muitos se encontram de brincadeira na casa do Senhor. Irmão, pode ver o que está acontecendo no nosso Brasil, lá em Jerusalém, que está acontecendo. Até um lugar onde as pessoas buscam em oração e não estão podendo mais entrar em oração lá, porque os soldados não estão deixando mais as pessoas ter acesso. Japão lá, aquele lugar lá entrando em guerra. Irmão, podemos ver que o mar teve um lugar aí que recuou 50 metros. Irmão, o Senhor me mostrou um grande tsunami no Rio de Janeiro, acontecendo no Rio de Janeiro. Eu sei que muitas pessoas vão ver esse vídeo, vai criticar, vai falar. Mas se você não acredita, o recado está dado. Só Deus para poder convencer o teu coração. A palavra de Deus fala, e de todo mundo e pregai o meu evangelho, aquele que crê será salvo. Nós estamos aqui para pregar e dar recado qual o Senhor manda. E só o Espírito Santo de Deus pode convencer a você, jovem, a você que se encontra afastado do Evangelho, volte para Jesus. Você que está desviado, afastado do Evangelho, volte para Jesus. Jovem, você que ainda não aceitou a Jesus, volta para Jesus. Continue assistindo meus vídeos, porque eu estarei deixando mais algumas revelações, arrebatamento ao inferno, com o Senhor, por misericórdia, me fez.
eu estarei deixando para vocês. Jovem, não se iluda com as coisas que se encontram aí no mundo.